Imagina o seguinte, você coloca um filme de terror para assistir e logo de cara aparece um alerta jurídico, dizendo que o filme é perigoso e que é de sua total responsabilidade assumir o risco de qualquer coisa bizarra que venha acontecer com você, caso você escolha assistir o filme. O que você faria? Assistiria, não é? Eu estou falando de Antrum, um dos filmes mais bizarros que existe. Aqui no Brasil ele recebeu o título de Antrum, A Cova do Diabo. Mas o título original do filme é Antrum, o filme mais mortal já feito, que também é o título mais clickbait da história dos filmes de terror. Mas será que ele é tudo isso mesmo? Antrum está cheio de mensagens subliminares, símbolos ocultistas e rituais macabros, que supostamente têm o poder de invocar o cão miúdo na vida de quem assiste ele. Mas será que algo assim pode mesmo acontecer? Ou Antrum é apenas um golpe de marketing? Tudo começa com um falso documentário alertando sobre um filme que foi feito lá nos anos 70 e que é muito perigoso. Que, de novo, é falso, inclusive o aviso jurídico, ok? Só que esse filme, ele tem uma vibe tão estranha que parece ter sido criado com uma intenção real de tentar invocar alguma coisa na vida de quem assiste ele. E é sobre isso que eu quero te contar. Essa é a história de Antrum. O meu nome é Bruno Hesse, seja muito bem-vindo ao Ethereum. Durante um pequeno documentário, ficamos sabendo que, nos anos 70, todas as cópias de Antrum foram destruídas por causa das tragédias envolvendo quem assistia a ele. Bom, todas as cópias, exceto uma, que sobreviveu e foi encontrada muitos anos depois. E então pegaram esse filme e levaram para ser estudado por ocultistas. E os caras chegaram a uma conclusão. Quem fez esse filme, no caso os diretores David Amito e Michael Licini, pretendiam invocar uma entidade chamada Astaroth. E bom, logo após esse pequeno documentário, começa a história. Certo dia, uma garota e o seu irmãozinho Nathan viajam até uma floresta, um lugar muito bonito e isolado, perfeito para quem quer descansar e refletir um pouco sobre a vida. Só que esse lugar carrega algum tipo de maldição. Algo muito sombrio que atrai pessoas deprimidas e sem esperanças. É o tipo de lugar que, mesmo sendo muito bonito, não é uma boa ideia levar a família para fazer um piquenique. Bom, deixa eu explicar melhor. Você já ouviu falar sobre o caso da floresta Aokigahara, que fica lá no Japão? É um lugar também muito bonito, ele fica aos pés do Monte Fuji, só que tem uma péssima fama, porque lá acontecem coisas bem sinistras. E a floresta onde os dois irmãos estão indo acampar é exatamente como essa floresta, a Aokigahara. Um lugar onde as pessoas que já perderam todas as esperanças entram para abandonar as suas vidas. Só que esse não é o caso dos dois irmãos. Então, por que eles foram até lá? Esses dois irmãos têm um objetivo ainda mais sinistro do que abandonar tudo, abandonar a vida. Algo que vamos chamar de uma missão muito incomum: cavar um buraco até o inferno. Um troço macabro, mas feito por razões nobres, se é que podemos chamar assim. Eles querem, na verdade, libertar a alma do cachorrinho deles, que foi parar lá embaixo por não ter se comportado bem durante a vida. Você faria isso pelo seu cachorro? A jornada dos dois irmãos tem uma inspiração muito forte no clássico da Divina Comédia, que apesar do nome, cara, não tem nada de engraçado. É uma história onde o filósofo Dante desce até o submundo acompanhado do seu guia, que se chama Virgílio. E então eles partem para salvar a alma da sua amada Beatriz, que está presa nas profundezas incandescentes do cafofo do chifrudo. E para chegar lá, o poeta precisa atravessar 9 ciclos infernais cheios de ameaça, por onde se passa horrores cada vez mais perversos a cada ciclo. Assim como Dante, o Nathan tem a sua irmã, que é o seu guia, o seu Virgílio, que vai guiar o caminho até onde se deve cavar a passagem para o reino do cão. Assim, passando pelas várias camadas do submundo até poder encontrar a alma da cachorrinha deles. Só que uma descida até o submundo não é tão simples quanto parece, já que quem entra corre o risco de não voltar. Por isso a irmã do Nathan leva um livro estranho, que ensina orações de proteção e o método correto de como se fazer um ritual que permite que eles abram as portas do submundo em segurança. Conforme os dois vão cavando e cavando cada vez mais fundo, a realidade deles começa a ficar fragmentada. Eles começam a ter alucinações e sonhos cada vez mais bizarros. Começam a ouvir sons estranhos, como se já não estivessem sozinhos ali.
como se ao cavar estivessem libertando espíritos malignos pela floresta. Figuras sombrias que ficam observando eles entre as árvores, e o som das correntes do cão infernal Cerberus ficam cada vez mais alto. Só que não é só para os dois irmãos que a coisa fica sinistra, mas para a gente que está assistindo também. Porque quem planejou esse filme nitidamente estudou muitas formas de manipular emoções e o psicológico de quem assiste esse negócio. A quantidade de mensagens subliminares, símbolos ocultistas inseridos em cada cena é absurda. Não dá pra isso passar desapercebido nem pela pessoa mais distraída do mundo. Pentagramas e mensagens escritas que aparecem durante pequenas frações de segundos estão por toda parte. Olha só, repara nessa cena aqui. Você consegue ver o rosto sinistro no céu? E essa aqui? Essa talvez seja a cena mais perturbadora. Ela não tem vozes, não tem música, apenas um rosto diabólico nos encarando. Mas por quê? Será que é apenas para nos assustar ou pode ter um objetivo ainda mais sombrio? Não é segredo que certos símbolos, imagens e palavras de poder são usadas em rituais de todo tipo para criar conexão com o mundo sobrenatural. Mas será que um filme pode de alguma forma ser usado como um tipo de ritual, capaz de trazer algo maligno para a vida de quem está assistindo? Conforme a história avança, os dois irmãos percebem que realmente eles não estão sozinhos, pois bem ali perto tem duas figuras suspeitas. Dois caras que também estão fazendo o seu próprio ritual macabro. Eles estão cozinhando corpos humanos dentro de uma gigantesca estátua de Baphomet. Talvez para invocar algo maligno ou para pedir favores ao cão miúdo, quem sabe? Mas seria melhor não ficar ali para descobrir, não é? Só que agora já pode ser tarde demais. Em um certo ponto da história, a irmã do Nathan confessa que ela mesma criou o livro de rituais e preparou essa coisa toda para ajudar ele com o luto da cachorra, como se fosse um grande teatro. Só que ela passa a sentir a presença de algo maligno por ali e ver coisas realmente estranhas que não faziam parte dos planos dela. Pode ser que o ritual de brincadeira que ela fez com o irmão, somado ao sacrifício que os outros dois caras estão fazendo ali perto, tenham aberto algum tipo de portal de verdade. E reza a lenda que vai abrir um portal na sua casa também se você assistir esse filme. Agora, se você tiver alguma dúvida de que esse filme está mesmo tentando transmitir alguma mensagem oculta e maligna, observa essas 3 cenas que eu vou te mostrar agora. Cada uma delas tem mensagens subliminares em latim. Olha só, essa é a primeira cena. Pausa. Agora a gente volta um pouquinho. Abyssus abyssum invocati. Agora, a segunda cena. Pausa um pouquinho. Volta. Facilis descensus averno. Agora a terceira cena. Pausa de novo. Agora vamos voltar um pouco. Nihil prestitius veritate. Sabe o que isso significa? O abismo chama pelo abismo. Fácil é a descida até o inferno, e nada é mais precioso do que a verdade. Agora, isso é um aviso ou é um convite? Se você estiver se perguntando de onde saiu a inspiração para esse filme perturbado, você vai achar a resposta em cenas desconexas dentro do próprio antro, que mostram trechos de outros filmes como Hashan, a feitiçaria através dos tempos, e outro filme bizarríssimo chamado The Infernal Cakewalk, e também um outro chamado The Merry Frolics of Satan, que em algum momento da história já foram considerados polêmicos demais para serem assistidos. Todos filmes, um mais sinistro que o outro, e todos disponíveis aqui no YouTube caso você queira dar uma conferida depois de tomar um bom banho de água benta. Claro que a sacada de criar um documentário falso para introduzir o antro não é uma ideia tão inovadora assim. A gente encontra algo bem semelhante na Bruxa de Blair ou em Contatos Imediatos de Quarto Grau, que para mim esse é o mais assustador. Eu curto muito essa ideia de misturar a ficção com a realidade. O problema é que na hora que a gente descobre que a realidade também era uma ficção, aí é fogo, né? Dá uma sensação de frustração que parece que a gente caiu num golpe. Só que também não dá pra negar que isso dá um certo tempero muito bom pra história. Meio agridoce, mas muito bom. Mas e você? O que você acha de Antrum? Acha que é apenas um grande golpe de marketing, bem sem vergonha? Ou achou genial criar um filme com tantas camadas e mensagens subliminares que vão invocar o cão miúdo?